Roberto trabalha como porteiro há 8 anos. Bom dia, boa tarde, boa noite são palavras constantes no vocabulário dele. Apesar de gostar da profissão, Roberto sabe que lidar com o público não é nada fácil. Porque o estresse, todo mundo tem estresse um pouquinho, né? Mas a gente vai contornando, a gente está tendo um jogo de cintura. A profissão obriga a gente a ter um jogo de cintura e tem que ser maleável, porque senão não fica. Se a gente não for maleável, a gente não fica na profissão. Além de jogo de cintura, a profissão exige paciência e muita educação. Luiz sabe bem disso. Na portaria, ele pede às pessoas que se identifiquem, mas nem sempre recebe uma boa resposta. Às vezes é achar que o cargo dela é bem maior do que o da gente, não querer identificar. Aí a gente acaba conversando, a pessoa às vezes chega muito nervosa, alterada, ela acalma, fala, então tá bom, vou se identificar, mas só essa vez. Segundo o presidente da Comissão de Direitos Sociais Trabalhistas da OAB Minas, a CLT não traz uma lei específica sobre o racismo. A gente vai buscar isto de forma subsidiária, porque a própria CLT, através dos seus artigos 769 e 8º, são muito claros, que naqueles casos em que for omissa a consolidação da lei do trabalho, aplicar-se-á fontes do direito comum. Então, se uma pessoa, independentemente disso, tem ofendido a sua pessoa, sua dignidade, por ato praticado pelo próprio empregador ou por quem ele determina, ele deverá, então, responder por uma indenização através de uma ação própria na Justiça do Trabalho, que tem competência originária por força do artigo 114 da Constituição Federal. Em Belo Horizonte, o desrespeito à profissão virou caso de justiça. O morador de um condomínio, além de agredir o porteiro fisicamente, o chamou de macaco. O funcionário entrou com uma ação na Justiça do Trabalho de Minas Gerais, pedindo indenização por danos morais. O artigo 5º da Constituição Federal estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O inciso 42 dispõe que a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível. Já a Lei 7.716 define os crimes resultantes de preconceito de raça e cor. O TRT Minas deu ganho de causa ao trabalhador, que recebeu uma indenização de R$10 mil por danos morais. E a pessoa que se sente lesada deve buscar. O Poder Judiciário, aliás, eu falo que o brasileiro tem que se educar na busca da sua reparação civil, né? Porque, diferentemente de outros países, em que isso é já uma prática dos seus costumes, o Brasil tem receio. E nós temos aí um Poder Judiciário atuante, principalmente a Justiça do Trabalho. Eu tenho o prazer de estar lá há muitos anos. É uma justiça técnica, competente, ágil e responde de pronto quando invocada ou provocada, porque o direito tem que ser provocado, né? O juiz não pode de ofício determinar uma situação de condenação ou de reparação civil. Tem que ser provocado por aquele que se sentiu lesado, numa ação própria a ser distribuída numa das varas do trabalho em primeira instância.